Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse vídeo é para a gente estar realizando a correção daquela revisão que fizemos do volume 1, né? Da nossa apostila aí do primeiro bimestre. Então, vamos às correções. Esteja aí com seu questionário, né, em mãos, para que a gente possa estar fazendo. E você... Espero que tenha acertado a maior parte delas, porque é algo que a gente tem visto muito desde o começo do ano e já vimos em grande parte no ano passado também no 7º ano, ok? Então vamos lá. Número 1. Qual que é o sujeito dos verbos são, aprenderam e leem? A gente vai lá na frase. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Toda vez que a gente quer saber quem é o sujeito do verbo, nós primeiro, lógico, identificamos o verbo, aqui já está identificado para você, é verbo são, aprenderam e leem. E aí a gente faz aquela pergunta, o que ou quem, né? O sujeito pode ser tanto uma pessoa quanto um objeto. Então vamos lá. Os verdadeiros, quem são aqueles que aprenderam a ler e não leem? Quem são? Número 1 aí, o sujeito do primeiro verbo. Os verdadeiros analfabetos, né? Agora vamos avaliar aí do verbo aprenderam. Quem não aprendeu a ler? Quem não lê? Aqueles. Então, quem são? Esse que aí, os que, pode ser substituído pela palavrinha aqueles. Aqueles que não aprenderam a ler, ou seja, o sujeito do verbo aprender é o que aí, tá bom? Ele é um sujeito. Leem, também o sujeito de leem é aqueles, ou seja, quem não lê, né? Quem não aprendeu a ler, quem não lê? Aqueles, né? Os que. Ficou claro? Número 2. Como esses sujeitos se classificam? Lembra que os sujeitos se classificam em sujeito simples, sujeito indeterminado, sujeito composto, sujeito oculto ou inexistente. Lembram disso? Então, esses sujeitos aí, como a gente conseguiu identificar, eles são classificados como sujeitos simples. Número 3. Leia e responda. Coração que bate antes deixe bater. Só num relógio é que as horas vão passar sem sofrer. Qual é o sujeito da locução verbal vão passar? Como se classifica? Uma locução verbal, então, só relembrando, são dois verbos indicando uma ação apenas, ou seja, pode ser um exemplo aí, estou correndo, vou morrer, foi indo, vão comer, né? São todos exemplos de locuções verbais. Então, vamos lá. Qual que é o sujeito? As horas, né? E ele se classifica como sujeito simples, ok? Número 4. O luar é a luz do sol que está sonhando. Qual é o predicado referente ao sujeito o luar? Aí ele já falou que o sujeito é o luar, né? Ou seja, o que é a luz do sol que está sonhando? O luar. E o predicado é toda aquela parte da oração que não é o sujeito. Então, nós temos aí que o predicado é a luz do sol que está sonhando, ok? Número 5. Encontre e classifique o sujeito dos verbos. Canta. Então, vamos lá. O grilo canta escondido. Quem canta escondido? O grilo, né? Esse é o sujeito do verbo canta. Sabe, né? E ninguém sabe de onde vem o seu canto. Seu canto vem de onde, né? Ou seja, o sujeito aí do verbo sabe é ninguém, né? Quem sabe? Ninguém sabe. Do verbo vem, o primeiro verbo vem aí. De onde vem o seu canto? Seu canto vem de onde? Ou seja, se você inverter a oração, você vai perceber que o verbo o sujeito é o canto, né? Seu canto vem de onde? Não é mesmo? Nosso sujeito aí é seu canto. Número 6. A palavra verdade é o sujeito de qual verbo? Vamos lá. A frase está assim. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. A palavra verdade, ela é sujeito de qual verbo? A verdade foi o quê? Esquecida. Então,
O sujeito, o verbo do sujeito verdade é o verbo esqueceu, né? Perceberam a ligação? Ele se refere à palavra verdade. Aliás, a palavra verdade se refere ao verbo esqueceu, ok? Tem uma relação, uma ligação com ele. 7. Qual é o predicado do sujeito? A mentira. Então, vamos lá. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. O que é uma verdade que se esqueceu de acontecer? A mentira. Então, é uma verdade que se esqueceu de acontecer. É o predicado. Ok? Vamos lá. 8. O período acima é simples ou composto? Vocês lembram que quando a gente falava de período simples ou composto, a gente dizia que o período composto é aquele que possui mais de uma oração, e que o período, ou seja, mais de um verbo, né? E que o período simples é aquele que possui apenas um verbo. Então, nós temos aí que esse é um período composto, pois possui mais de uma oração, ok? Essa é a justificativa. Número 9. Separe o sujeito e o predicado dessa frase. O gato é preguiçoso como uma segunda-feira. Quem é preguiçoso como uma segunda-feira? O gato. Então, o gato é o sujeito. E todo o restante da frase, então, será o predicado. Claro? Número 10. Espero que vocês tenham acertado aí, pelo menos a maior parte até agora, né? Tá tranquilo. Leia este texto e responda a questão abaixo. Tem um texto e temos a questão. Informe o sujeito das formas verbais abaixo. Mesma coisa da questão passada. É para você falar o sujeito desses verbos. Passa, do verbo passar, né? O sujeito é o ela. Ela transmite notícias, passa informações. Quem passa informações? Ela. Apresenta, ela. Também ela. Apresenta espetáculos, distrai e ensina. Quem distrai, ensina, apresenta e passa? Ela. Então, é o mesmo sujeito para todos esses verbos, todas essas formas verbais. Ok? Número 11. Sublinhe o núcleo ou os núcleos do sujeito em cada oração e classifique como simples ou composto. Nós temos a letra A. Os homens e os animais sofrem com a poluição. Então, você encontrou o verbo sofrer. Quem sofre com a poluição? Quem ou o que sofre com a poluição? Os homens e os animais. Então, nós temos aí que nós temos dois núcleos nesse sujeito, né? Que é homens e animais. Então, nós temos um sujeito composto. Letra B. Tem quantas mãos o malabarista? Você pode inverter a frase, porque ela tá invertida, você pode colocar ela na forma normal, que fica mais fácil de avaliar. O malabarista tem quantas mãos? Quem tem quantas mãos? O malabarista, né? Que é o sujeito. Então, como nós temos aí apenas um núcleo que é malabarista, o sujeito é simples. Letra C. Pais e filhos participaram da mesma festa de confraternização. Pais e filhos é sujeito. Por quê? Faz a pergunta para o verbo. Quem ou o que participaram da mesma festa de confraternização? Pais e filhos. E lá dentro desse sujeito nós temos dois núcleos, duas palavras importantes, que é o pais e o filhos. Então, nós temos aí um sujeito composto. Letra D. Crianças e adultos divertiram-se com o espetáculo. Quem divertiram-se com o espetáculo? Crianças e adultos. Um núcleo é crianças, o outro é adultos. Então, nós temos aí um sujeito composto. A letra E. Os fazendeiros participarão da exposição de plantas ornamentais. Quem participará da exposição de plantas ornamentais? Os fazendeiros. Nós temos aí apenas um núcleo, então é um sujeito simples. Marcelo, Mateus e Gustavo são amigos de infância. Quem são amigos de infância? Marcelo, Mateus e Gustavo. Então, daí nós temos 3 núcleos, sujeito composto do mesmo jeito. A poluição ambiental afeta a vida das pessoas. O que ou quem afeta a vida das pessoas? A poluição ambiental. No caso aqui, a resposta é o que? A poluição ambiental. Qual que é o núcleo desse sujeito? Poluição. Então, nós temos que é um sujeito simples. Já são 700 os casos de dengue no estado. Tá invertida a frase? Coloca lá na ordem normal. Os casos de dengue no estado já são 700. Então, o que já são 700? Os casos de dengue no estado. Não é mesmo? Os casos de dengue no estado. Nós temos aí um sujeito simples também, porque o núcleo dele é os casos de dengue, né? Os casos. A palavrinha casos é a mais importante dentro desse processo todo aí. Casos de dengue, né? Para que você tenha uma noção, por mais que o sujeito seja lotado de palavras, quando ele tem apenas um núcleo, ele tem apenas uma palavra cujas outras todas se referem a ela.
né? Então, nós temos aí que o núcleo é a palavra casos, que nós estamos falando que os casos são o quê? De dengue, né? Mas nós estamos falando dos casos. Então, é um sujeito simples, apenas um núcleo. Bom, sublinhe as formas verbais das orações abaixo e identifique o sujeito não expresso, oculto ou desinencial em cada uma. Então, eu queria relembrar a vocês aqui esse material impresso que eu passei para vocês e está no caderno de vocês. Essas questões daqui para frente, elas são importantes vocês reverem, né? Olha lá, tipos de sujeito, está coladinho no caderno de vocês. E esse pequeno organograma também que eu passei para vocês, né? Que fala aí sobre o sujeito simples, o composto, o oculto, o indeterminado, fala sobre a partícula se, tá vendo? Como agente de indeterminação do sujeito, e o sujeito inexistente, né? Enfim, vocês revejam lá, relembrem para poder estar fazendo a questão, tá bom? Vocês têm isso no caderno de vocês. Então, vamos lá. Letra número 12. Letra A. Assisti a um filme muito interessante ontem à noite. Quem assistiu um filme muito interessante ontem à noite? Quem foi? Eu. Ele é um sujeito que está oculto. A questão já diz que o sujeito ele não é expresso. Ele não é expresso. Ele é desinencial ou oculto, que é como fala aqui no deixa eu ver qual das folhas fala aqui, ó. Oculto. Aqui. É indeterminável pela desinência verbal. Ou seja, o que é a desinência verbal? A forma como termina a conjugação. Eu assisti. Então, eu sei que esse sujeito é o eu por conta da desinência, ou seja, por conta da forma como o verbo está conjugado, né? Saímos cedo e chegamos antes de todo mundo. Saímos cedo. Quem saiu cedo? Nós. Subiu ao palco e ficou muito emocionada. Quem? Emocionada. Ela. Podia ser ele ou ela, mas como terminou aqui como emocionada, é ela, o sujeito. Aplaudimos o time e agitamos as nossas bandeiras. Nós aplaudimos, né? Nós agitamos. Era bem organizado com suas próprias coisas. Ele, organizado. Comprei um CD e ouvi durante horas seguidas. Quem comprou? Eu comprei. Número 13. Em qual dos itens abaixo há uma oração sem sujeito? Nós vamos lá naquelas folhinhas, vamos ver o que é oração sem sujeito e vamos responder, né? Letra A. Amanhecemos mal-humorados. Quem amanheceu mal-humorado? Nós. Sem você, meu coração anoitece. Vamos trocar aí a ordem? Meu coração anoitece sem você. Aí nós temos um sujeito simples. Meu coração. Letra C. Naquele filme, há boas personagens. Vamos inverter? Há boas personagens naquele filme. O a é sempre um verbo impessoal, ok? É sempre um verbo impessoal. Há boas personagens naquele filme. Então, vamos lá. Deixa eu só passar para vocês aqui onde que está, para vocês terem uma noção. Só um minutinho. Aqui, ó. O sujeito inexistente ocorre com verbos impessoais. E o a, no sentido de existir, é um verbo impessoal, ok? Então, essa é a questão, o sujeito inexistente, letra C. Agora a letra D. A chuva inundou os barracos. Quem inundou os barracos? A chuva. Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Que nós temos um sujeito inexistente quando nós temos verbos impessoais, como está na letra C, aqui, sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Então, a resposta que a gente procura é a letra C, ok? Eu trouxe essas folhas para ficar bem claro para vocês que tá tudo aí, né? Basta vocês relerem, rever direitinho para poder conseguir fazer.
Ok? Vamos a 14, então. Assinale as orações sem sujeito. A primeira, ventou forte ontem, é fenômeno da natureza, então oração sem sujeito. A letra C também, nevou muito durante a noite, fenômeno da natureza, é oração sem sujeito. Fez frio durante a madrugada. Fez é um verbo impessoal, então oração sem sujeito. E a letra H, esfriou bastante depois da chuva. Esfriou, fenômeno da natureza. 15. Circule o sujeito das orações e ao lado escreva o núcleo do sujeito de cada uma. Letra A. Chegaram da praia os surfistas. Ou seja, vamos inverter? Os surfistas chegaram da praia. Então, o sujeito, surfistas, né? Vieram poucos clientes ontem. Poucos clientes vieram ontem. Então, nós temos que o sujeito aí é poucos clientes. Tem a palha na cabeça do espantalho. A palha tem na cabeça do espantalho. Então, nós temos aí que o sujeito é a palha. E o núcleo, escreva o núcleo do sujeito de cada uma, né? O núcleo da letra A é surfistas, o núcleo da letra B é clientes, o núcleo da letra C é palha. Letra D, estão no salão os convidados da festa. Os convidados da festa estão no salão. Então, quem está no salão? Os convidados da festa. E o núcleo aí é convidados. Dos seus olhos escorriam lágrimas, ou seja, escorriam lágrimas dos seus olhos. O núcleo aí é lágrimas, né? Lágrimas escorriam dos seus olhos. O que escorriam dos seus olhos? Lágrimas. Número 16. Nós fizemos, né? Reescreva as orações do exercício acima, invertendo a posição do sujeito com o verbo. A gente já fez, já inverteu para conseguir realizar a questão. Circule e classifique o sujeito de cada oração. Arrumei os DVDs da estante. Quem arrumou os DVDs da estante? Eu, sujeito oculto. B. Muitas pessoas comentaram o acidente. Quem comentou o acidente? Sujeito simples. Muitas pessoas. Fecharam a porta do laboratório. Quem fechou a porta do laboratório? Eles, né? Aí tá na terceira pessoa. Sujeito indeterminado. Já chegaram todos os convidados. Inverte aí pra gente conseguir avaliar melhor. Todos os convidados já chegaram. Então, nós temos em sujeito simples, todos os convidados. Fala-se muito sobre esse caso. Esse fala aí tá na terceira pessoa e tem uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, sujeito indeterminado. Mais uma vez, olha lá a folhinha que tá tudo lá. Dá para vocês identificarem perfeitamente, ok? Letra F. Eu e meus primos vamos ao cinema. Quem vai ao cinema aí? Eu e meus primos. Então, nós temos sujeito composto porque nós temos dois núcleos. Eu e primos, né? Caiu uma chuvinha ontem à noite. Todas as vezes que eu tenho um verbo impessoal ou um verbo que indique fenômeno da natureza, eu tenho, então, um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, que é o caso da letra G. H. Precisa-se de uma bibliotecária, sujeito indeterminado. Nós temos aí o verbo na terceira pessoa do singular, mais uma partícula si, que é a de indeterminação do sujeito. I. Alguém tocou a campainha. Quem tocou a campainha? Alguém. Então, sujeito simples. Disseram-me que você conhece essa história. Disseram, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Não neva no Brasil. Neva, né? Aí é um verbo impessoal, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Fenômeno da natureza, aliás, né? O verbo neva. Então, nós já vamos agora para a questão 18. Preencha a segunda coluna conforme o código estabelecido na primeira e assinale a alternativa correta de acordo com esta relação. Então, vamos lá. Sujeito determinado, o mesmo que identificável, né? Sujeito simples ou composto. É a mesma coisa, quer dizer isso, tá? Sujeito indeterminado é aquele que está na terceira pessoa do plural e que tem a partícula si, né? Ou que tem a partícula si. E sujeito desinencial é aquele sujeito oculto, sujeito elíptico também, tá? Sujeito subentendido, né? Que é identificado pela desinência verbal, conforme nós vimos ali. Então, nós temos que a numeração correta aí é 1, 2 e 3. Número 1. Aquela vida era um mistério curioso, né? Nós temos aí que o 1
A primeira frase, ela se refere ao sujeito determinado, ou seja, o que é o identificável, que é o sujeito simples, ok? A 2, quando se dispõe de força interna, vive-se melhor. Vive-se melhor quando se dispõe de força, se inverter a frase, fica dessa forma. Então, nós temos aí o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, sujeito indeterminado. E aí sobrou, então, o sujeito desinicial para a número 3, ok? 19. Duas orações abaixo tem sujeito, então, portanto, é a letra C, a 18. Duas orações abaixo tem sujeito indeterminado. Assinale-as. Projetavam-se avenidas largas. A primeira, há alguém esperando você. A segunda, a primeira aí, o verbo na terceira pessoa, né? Objeto preposicionado, não, ama-se a Deus, acredita-se em Deus. Então, nós temos aí que ele está na voz passiva sintética, na verdade. Número 2, há alguém esperando você. 3, no meio das exclamações ouviu-se um risinho de mofa. Ouviu-se. Falava-se muito sobre a possibilidade de escalar a montanha. E a 5, até isso chegaram a dizer. Nós temos, então, que as duas orações que têm sujeito indeterminado são a 4 e a 5. A 1, avenidas largas são projetadas, nós temos o sujeito aí, avenidas largas. A 3, um risinho de mofa foi ouvido no meio, então nós temos que o sujeito é um risinho de mofa. E nós temos que a 4 é uma partícula passivadora, ou seja, não temos um agente, ok? Nós vamos parar aqui, essa é a questão 19, a última da primeira parte, porque senão nosso vídeo fica muito longo, e nós vamos estar gravando a segunda parte, que vai da questão 20 em diante. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí as questões, a maior parte delas pelo menos, ou todas, né? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo e-mail, ok? Um abraço para vocês, até a nossa próxima videoaula.